Nessa aula você vai entender quais são os principais scores que você tem que saber para as provas, para os concursos, na síndrome coronariana aguda. O primeiro deles é o score HEART. Esse score nunca caiu diretamente num concurso, mas ele é o mais usado atualmente para estratificar a dor torácica. Então eu não estou falando ainda de síndrome coronariana aguda, estou falando daquele paciente que chegou com dor. Esse score leva em consideração a palavra heart, então do inglês, coração. H é de história. Eu posso ter uma angina típica, atípica ou uma dor não anginosa, a depender das características. A letra E vem do eletro, né? Um eletro que tem alterações de ST e da onda T fala a favor de síndrome coronariana aguda. Idade, quanto maior a idade, maior o risco. Fatores de risco, então, hipertensão, diabetes, tabagismo, tudo isso faz diferença na estratificação da dor. E, por fim, a troponina, que é o principal marcador de necrose do miocárdio. A partir dessas variáveis, então, quanto maior, né, quando essas variáveis estão mais alteradas, falam mais a favor de síndrome coronariana aguda, então maior a chance dessa dor ser, de fato, uma síndrome coronariana. A partir do momento que eu defini que esse paciente tem uma síndrome coronariana, eu tenho scores para estratificar o risco dele ter eventos isquêmicos, ter um infarto ou um reinfarto, ou ter uma morte e insuficiência cardíaca relacionado com aquele evento. E o score mais usado nas provas, mais perguntado, é o TIMI RISC, para síndrome coronariana sem supra. E ele leva em considerações 7 características que você tem que saber para a prova. Então, a primeira delas, idade acima de 65 anos. A segunda, mais de 3 fatores de risco para doença cardiovascular. Terceiro, se o paciente já sabidamente já tem uma lesão coronariana acima de 50%, ele pode ter feito um cateterismo prévio. Se o paciente usou aspirina nos últimos 7 dias, isso é um fator de risco, porque se ele já usa aspirina e teve um evento isquêmico, ele tem um risco maior. Se esse paciente teve mais de 2 crises de angina nas últimas 24 horas, é aquela dor recorrente. Teve dor, passou e a dor recorreu. Outra característica, infra de ST maior que 0,5 milímetro. E, por fim, se tem a elevação de marcadores, principalmente da troponina. Lembrando que isso aqui é para a síndrome coronariana sem supra. Então, saiba essas 7 características, isso é muito importante. O baixo risco é aquele paciente tem no máximo 2. O intermediário tem 3 ou 4 dessas características. E, por fim, o alto risco para morrer, para ter insuficiência cardíaca, reinfarto, 5 a 7 dessas características. Isso é bastante cobrado nos concursos, então olha esse slide com calma, pausa, vê cada uma dessas características, que isso é importante. Outros scores para estratificação. A gente tem o TIMI RISC com supra, que leva em consideração outras variáveis, mas esse não é tão importante que você saiba quanto sem supra. E o score GRACE. O score GRACE vale tanto para com supra quanto para o sem supra. E ele leva em consideração 8 variáveis. Tá? E essas variáveis vão desde idade, pressão, frequência, o KILIP da chegada. Então lembra, a classificação de KILIP é em relação ao exame físico, né? Sinais e sintomas de insuficiência cardíaca. A creatinina, os marcadores como a troponina, se tem elevação de ST, se teve parada cardíaca na admissão. A partir dessas variáveis, vou ter uma classificação em relação aos pontos. Você não precisa saber, isso é uma calculadora, mas isso pode cair na prova como uma opção. O score GRACE avalia o quê? Síndrome coronariana com e sem supra, e está relacionado com o risco de eventos isquêmicos. Agora vamos falar de eventos de sangramento. Quando eu vou tratar um paciente que tem síndrome coronariana, ele tem risco de sangrar, porque eu vou dar antiagregante, anticoagulante. Eu tenho o score Cruzade, que vale para a síndrome coronariana sem supra, e o score Roxana, que vale para todas as síndromes coronarianas, com e sem supra. Esses scores levam em consideração uma série de fatores, como idade, creatinina, como leucocitose, e eles estão relacionados aí com o que você vai escolher para tratar. Se tem um alto risco de sangramento, a minha tendência é usar antiagregantes menos potentes, usar uma dose mais baixa, evitar ataque de alguns anticoagulantes. Então isso é importante que você saiba que existe score Cruzade e score Roxana para o risco de sangramento. E na síndrome coronariana sem supra, né, quando que eu tenho que fazer o cateterismo? Em que momento? A gente já sabe que na síndrome com supra, o cateterismo cardíaco deve ser feito o mais rápido possível, a artéria está ocluída. Na sem supra, depende da apresentação.
O muito alto risco, aquele que tem que ir para o cateterismo em até 2 horas, é aquele paciente muito grave. Então ele chega em choque cardiogênico, ele tem arritmias como FVTV, ou tem até uma parada cardíaca, é aquela dor refratária, ele está com dor que não melhora com nitrato, né? O paciente que tem uma insuficiência cardíaca aguda, ou se ele tem um supra-intermitente. Aquele paciente pode ter uma artéria subocluída, ele faz um supra e depois desaparece. Então, esse paciente aqui é muito alto risco. Mesmo sendo sem supra, ele tem que ir para o cateterismo o mais rápido possível. O alto risco, aquele que vai em até 24 horas, até o dia seguinte, é aquele que tem elevação de ST e onda T, né? Lembrando que aqui é sem supra, então não vai ter supra. No supra tem que ir imediatamente. Elevação de troponina e se ele tem aquele score Grace acima de 140 pontos. Novamente, só dá para calcular se tiver uma calculadora, não dá para fazer esse cálculo de cabeça. Mas ele pode dar uma das opções, o score Grace acima de 140, vai entrar como alto risco, cateterismo em 24 horas. O intermediário é aquele que não é tão grave, é aquele paciente que não tem nenhuma daquelas características anteriores, né? Ele não chegou morrendo com arritmia, também não tem uma troponina elevada e o eletro está normal, mas ele é diabético, ele já tem uma creatinina um pouco elevada, um ritmo de filtração abaixo de 60, é aquele paciente que já tem disfunção ventricular, que já tem angioplastia ou cirurgia de revascularização prévias, ou se tem score Grace entre 109 e 139 pontos. Esse paciente pode ir para o cateterismo em até 72 horas, porque ele não tem um risco tão alto. E, por fim, o baixo risco. Isso é importante você entender. Quem é baixo risco na síndrome coronariana sem supra pode ir para uma estratificação não invasiva, teste ergométrico, por exemplo, um ecoestresse ou uma cintilografia. Isso é possível se ele for baixo risco. Mas quem vai ser o baixo risco? É aquele paciente que tem eletro normal, troponina normal, a dor foi rápida e não recorreu, o paciente não tem nenhuma comorbidade grave, então é raro o paciente ser baixo risco. Mas se ele for, ele pode ir para a estratificação não invasiva. E por fim, se esse paciente tem indicação de revascularização, eu vou fazer angioplastia ou vou fazer cirurgia? O score Syntax pode ajudar a gente nessa decisão. O score Syntax está relacionado com a complexidade anatômica. Então ele avalia o número de lesões, se a lesão é uma bifurcação coronariana, tudo isso, se o paciente tem várias lesões no mesmo vaso, ou são em múltiplos vasos, se tem tortuosidade, se esse score é baixo, abaixo de 22, a angioplastia ou a cirurgia podem ser consideradas. Agora, se o score é intermediário para alto, a cirurgia é melhor, porque quanto maior a complexidade anatômica, melhor vai ser a cirurgia em relação à angioplastia. Então, saiba esses scores, quando aplicar, o time sem supra saiba 7 características, que isso vai ser muito importante para a prova, para o teu concurso.